hegemonia do esporte de alto rendimento na agenda esportiva nacional, né? Um esporte de alto rendimento muitas vezes ligados ao atendimento às demandas do grande capital, representado pelas entidades esportivas, no setor esportivo, e por algumas corporações que vinculam sua acumulação de capital a ganhos que são ligados direta ou indiretamente ao esporte, né? A gente vai ter aqui um conjunto de interpretações, de argumentos para explicar esse redirecionamento da agenda esportiva, né? Entretanto, na minha opinião, nenhum deles nos conduz a uma real preocupação com o desenvolvimento esportivo brasileiro, né? Eu arrisco dizer que nem mesmo o alto rendimento conseguiu se desenvolver como desejaria a partir da vinda desses grandes eventos esportivos de todo o Brasil, né? Nem isso esses grandes eventos esportivos entregaram, vamos dizer assim. Embora existisse o discurso de que a vinda deles potencializaria o desenvolvimento do esporte no Brasil, poderia vir a tornar o Brasil uma potência esportiva, etc. Esse discurso existia, mas ele não se configurou, vamos dizer assim. Olhando agora para os programas, o que a gente vai ver? Então, PSP e PELC vão ter uma secundarização, eles se mantêm a duras penas durante todo esse período que eu estou falando de 2013 a 2023, muito por conta da iniciativa de universidades públicas que assumiram a gestão desses programas, né? E aí é importante lembrar, eu acabei de dizer, esses programas eles continuam existindo atualmente. Ano passado eles tiveram novos editais, porém até o momento, se eu não estou me equivocado, as entidades que foram aprovadas nesses editais não receberam seus recursos, né, para dar continuidade a esses programas, né, o PELC e o PST. Tá? E se a gente pensar também o programa que tinha lá no esporte de alto rendimento, que era o Brasil no esporte de alto rendimento, ele vai acabar sendo subsumido ou se circunscrevendo a um novo programa que surge em 2006, que é em 2005, que é o programa Bolsa Atleta, que passou a ser o grande modelo de financiamento para essa dimensão esportiva do alto rendimento, né? Modelo, inclusive, que vai ser reproduzido nos estados, nos municípios e até nas universidades, né? O programa Bolsa Atleta. E que, se a gente for ver, talvez seja a única ação da política esportiva nacional que não foi descontinuada, mesmo no desgoverno passado, né? O Bolsa Atleta ele se mantém, mesmo na gestão anterior, mesmo com a extinção do Ministério do Esporte, esse programa ele teve sua continuidade, Bolsa Atleta. Então ele passa a ser a grande política, vamos dizer assim, a grande ação dentro da política esportiva brasileira, Bolsa Atleta. Eu tenho uma série de críticas à questão do Bolsa Atleta, mas eu não vou entrar aqui, fica para o debate, então para o curso, quando a gente conversar um pouco mais sobre esse programa. Tá? E aí a gente vai ter, em 2016, aquilo que alguns autores vão denominar de um encerramento do ciclo dos mega-eventos no Brasil, né? Fruto desse encerramento e da extinção do Ministério em 2019, o que foi possível identificar é um chamado apagão das políticas públicas para o setor esportivo, né? Naquilo que eu, em outro artigo, vou chamar do não lugar do esporte ou da não política esportiva. O esporte some da agenda governamental, né? O Ministério deixa de existir, passa a ser uma Secretaria Especial do Esporte dentro do Ministério da Cidadania, entregue a um sujeito que a única, vamos dizer assim, a única referência no currículo dele que ele tinha é que ele era amigo da família Bolsonaro. Ele não tinha nenhuma outra referência para que ele ocupasse o lugar que ele ocupava, né? Para ser gestor da Secretaria Especial do Esporte, né? Ao mesmo tempo, então, que o Estado se ausentava desse seu papel de promotor das políticas públicas para o esporte, se fortaleciam outros setores que fazem parte do setor esportivo, como as entidades dos dirigentes esportivos, o Conselho Profissional de Educação Física e as Forças Armadas. Eles, de certa forma, ocuparam esse espaço que não foi ocupado pela chamada Secretaria Especial do Esporte no âmbito das políticas públicas do esporte brasileiro, né? Setores que eu denomino como aves de rapina da necropolítica esportiva e saqueadores do fundo público destinado ao esporte nacional. Vamos agora, então, para o âmbito da legislação, né? O que aconteceu na legislação nesse período, nessas 2 décadas, né? E aí eu, mais uma vez, volto lá em 2003, na criação do Ministério do Esporte, para me remeter à realização das conferências nacionais de esporte, saudosas conferências, né? A gente criticava, não sabia que podia ser muito pior.
criticava a realização das conferências e não sabia que podia ser muito pior sem elas, né? Tais episódios, eles também foram celebrados pelo campo progressista do esporte, da educação física e alguns setores organizados da sociedade civil, né? Porque tardiamente a gente entrava num processo que de certa forma permitia, ainda com muitas contradições, a participação da sociedade, né? Na elaboração e na implementação das políticas públicas de esporte, né? E as duas primeiras conferências, vocês vão lembrar, elas iam muito no sentido de quê? De construção da política nacional do esporte e de construção de um sistema nacional de esporte, que eram pautas desses setores progressistas, da sociedade civil como em geral, né? Então, a gente tem aí um sinal de avanço. Mas se a gente vai a essas duas primeiras edições, não vou nem entrar na edição de 2010 ainda, ali já tinha alguns sinais das contradições e desse redirecionamento da pauta esportiva. Porque se a gente vai a 2004, na primeira conferência, logo depois dessa conferência, o que é criado? O Bolsa Atleta. Então ele já sai como uma deliberação das conferências, né, da primeira conferência nacional. E na segunda conferência, em 2006, uma das grandes conquistas da conferência, isso dito pelo governo, vai ser a Lei de Incentivo ao Esporte, também promulgada em 2006, né? E que a gente também pode discutir como ela foi redirecionada e capturada pelos setores mais conservadores, ou setores empresariais aí vinculados ao esporte. Tá? E se a gente fugir das conferências e olhar para a legislação infraconstitucional, que vai ser produzida a partir de 2000, um pouquinho antes da criação do Ministério, a partir de 2001, porque eu me remetei à Lei Agnello Piva, mas da Lei Agnello Piva para cá, 2001 em diante, qual vai ser a característica dessa legislação, né? O que vai estar presente nessas legislações? Eu diria que a gente vai ter duas grandes características. Uma, a busca pela ampliação das fontes de recursos para o esporte, daí Lei Agnello Piva, Lei de Bolsa Atleta, Lei de Incentivo ao Esporte, né? A própria Lei do Profut. Então vão ser uma série de legislações que vão falar sobre o financiamento esportivo. Só que é uma ampliação das fontes, que ela foi ampliada, mas não foi distribuída equanimemente. Porque a maior parte dessas fontes vai ser capturada pelo que a gente chama do esporte de alto rendimento. Vão ser fontes direcionadas às entidades representativas do alto rendimento. E junto a isso, a gente tem um outro grupo de legislações que são as chamadas legislações de exceção. Né? Não sei se vocês vão recordar delas, mas a principal delas é a Lei Geral da Copa. Né? Essas legislações, elas são um conjunto de leis que buscavam garantir regras excepcionais aos promotores e patrocinadores dos grandes eventos esportivos, ferindo a soberania nacional e submetendo a organização do espaço urbano à lógica do negócio, né? E, portanto, erigindo o que o professor Carlos Weiner, lá do Rio, denominou de uma cidade de exceção, né? A construção de uma cidade de exceção no Rio de Janeiro, representada por uma nova forma de regime urbano, muito distante, por exemplo, daquilo que está consignado no Estatuto da cidade. Né? Então a gente tem esses dois grupos, uma organização preocupada em ampliar as fontes de financiamento e outra que criava as regras de exceção para a recepção dos grandes eventos esportivos no Brasil. Então essa é a característica da legislação. E o financiamento? Aqui eu trago um gráfico mais geral, não sei se está fácil de visualizar, esse gráfico é do trabalho do Fernando Henrique Carneiro, ele apresentou num congresso goiano de Ciência do Esporte. Fernando Henrique Carneiro é um colega nosso, fez doutorado na UNB, é professor do Instituto Federal de Goiás, é membro do nosso grupo Avante e é uma referência hoje para falar sobre o financiamento público no esporte. Né? E aí esse gráfico mostra o perfil, o comportamento do financiamento ao longo desse período que eu estou falando para vocês, de 2003 a 2023. Então a gente tem governo Dilma 1, Dilma 2, Temer, golpista, Bolsonaro, que extingue o Ministério do Esporte. Né? Essa coluna mais escura, né, marrom, é o total, para vocês verem como foi, olha o estrago pós-2014. Né? Olha o estrago pós-golpe, pós-reeleição
organização dos grandes eventos esportivos e extinção do Ministério. Olha como caem os recursos destinados à política esportiva, né, no Brasil. Então a gente chega a um ápice aí no Dilma II e depois a gente experimenta essa queda vertiginosa, né? Mas, detalhando melhor o financiamento, o que acontece? Quando a gente cria o Ministério do Esporte em 2003, quando o governo Lula cria o Ministério do Esporte em 2003, né, isso é um marco importante, porque além de você consolidar o esporte como um objeto de atenção estatal, você garante a presença do esporte, tendo um órgão específico, no chamado planejamento orçamentário. Isso fez com que o volume de recursos para o esporte crescesse continuamente de 2003 a 2014, como mostra esse gráfico. Então, isso a gente vai ter um crescimento contínuo, né? No entanto, a mudança do cenário político, a presença de um forte discurso pautado na lógica da austeridade, portanto, do ajuste fiscal das contas públicas, a promulgação da emenda do teto de gastos, né? O próprio encerramento dos grandes eventos esportivos e a extinção do Ministério do Esporte, esse conjunto de fatores, eles vão fazer com que o financiamento entrasse nessa curva vertiginosa para baixo, descendente, reduzindo os investimentos a patamares que hoje são inferiores a 2010. Né? Então, são inferiores a 2010. Outra questão importante, para além do montante, algo que talvez aí fica mais visível nas barrinhas mais coloridas, é a mudança do perfil desse financiamento. Né? O que eu estou chamando de mudança do perfil do financiamento? A gente vai ter cada vez menos uma participação direta do orçamento federal, do orçamento da União, que seria aquela primeira barra laranja, que no governo Lula 2 era a principal fonte de financiamento do esporte, ela é cada vez menos importante. Né? E como vai se dar então o financiamento do esporte? A partir de financiamento indireto, isenção fiscal, que a gente chama de gastos tributários. Ou o que hoje é a principal característica do financiamento do esporte, emendas parlamentares. O esporte hoje se sustenta com emendas parlamentares. Né? E daqui a pouco eu conto um pouco qual é o reflexo disso, de a gente ter um financiamento baseado em isenções fiscais e emendas parlamentares. E aí eu chego ao terceiro, tem que acelerar, né? Vou acelerar. Terceiro e último momento da minha fala, que são os desafios e as perspectivas atuais. Né? Esse aqui vocês conhecem bem, né? Na foto aqui abaixo. Meu colega já falou muito dele ontem aqui, né? O terceiro governo Lula, ele vai novamente marcar uma importante vitória. Eu acho que isso é um consenso, a gente não pode diminuir a importância dessa vitória. Não é? Mas dessa vez não era só uma vitória da esperança sobre o medo, era uma vitória da civilidade sobre a barbárie, era uma vitória da democracia contra uma autocracia protofascista e golpista, né? Só que essa vitória, que nos permitiu um suspiro, um alívio, né? Até alguns que não bebem abrir a exceção e tomar um vinhozinho, né, para comemorar, essa vitória, por um lado, o Bolsonaro foi derrotado nas urnas, mas não o bolsonarismo, né? Porque esse permanece vivo no parlamento, nas redes digitais, nas forças armadas e policiais e em boa parcela da sociedade brasileira, né? E isso precisa ser considerado quando a gente faz qualquer análise política ou análise das políticas públicas. E aí a forma que já existia desde o primeiro governo Lula 2003, que é a do presidencialismo de coalizão, ela hoje se transformou numa espécie de parlamentarismo de coalizão, né? Que é uma excrescência que não tem abrigo na Constituição brasileira e que na prática busca anular o mandato do Lula, do governo Lula da Silva, a partir daquele projeto que ele recebeu da maioria dos eleitores brasileiros nessa vitória eleitoral. Então hoje a gente acaba por configurar uma espécie de um estelionato eleitoral praticado pelas forças políticas derrotadas na eleição para a presidência da República de 2022, mas que são fortemente presentes no nosso parlamento. Essa difícil conjuntura política vai constranger o governo a adotar uma série de agendas que muitas vezes distanciam-se do projeto vitorioso nas urnas
e se distancia muitas vezes da sua própria base eleitoral, né? E a greve talvez simbolize um desses distanciamentos, né? E qual é o preço a ser pago por ceder a essa busca pela desgastada governabilidade e pelo apoio do parlamento mais retrógrado da história do Brasil aos projetos governamentais? Qual o preço disso? O que a gente paga com isso, né? Essa eu acho que é uma pergunta que sempre nos angustia, responder essa pergunta, né? Porque por vezes ela vai acabar, as respostas com as quais a gente chega, ela acaba provocando um grande descontentamento, né? Que vai se traduzir em boa parte da população uma certa apatia, desencanto com a política real, né? E todos esses elementos que eu trago aqui sucintamente apresentados, eles vão se fazer presente também nos episódios que sucedem à recriação do Ministério do Esporte em 2023, né? Em certa medida a gente vai ver todos esses elementos expressos aí na recriação do Ministério do Esporte. Então, se no primeiro momento a escolha de uma mulher, ex-atleta, sem uma vinculação partidária, né, e capaz de valorizar o esporte para além da dimensão do alto rendimento, engendrou uma certa expectativa positiva em parcela do campo progressista do esporte, da educação física, ainda que é preciso pontuar, ainda que de forma contraditória, essa mesma pessoa que veio ocupar esse cargo público, ela ostentasse uma visão muito negativa do Estado, da administração pública e das próprias universidades públicas, né? E mantivesse uma certa visão mistificada do papel do potencial do terceiro setor, é importante também demarcar essas contradições. No entanto, essa pessoa, com essas características e essas contradições, ela mal rascunhou o projeto que ela tinha para o Ministério do Esporte, e a gente já viu o peso, ou o preço, mais uma vez, do presidencialismo de coalizão e da dita governabilidade se fazer presente, né, impondo, mais uma vez, a lógica, né, dessa popularmente conhecida toma lá da cá, que é imposto pelo Centrão, né? E aí a gente vai ver um típico representante da pequena política, né, e do grupo que popularmente a gente conhece como Centrão, ocupar, e ocupa até hoje, né, o Ministério do Esporte. O que significou essa troca, né? Quais são as perspectivas diante dessa escolha, dessa troca, né? Quais são os desafios que podem surgir a partir de agora? Então é sobre essas indagações que eu pretendo refletir aqui nessa última parte, né? A pergunta sobre o significado da entrega do Ministério do Esporte ao Centrão, ela nos instiga a pensar para além do preço cobrado pelas articulações políticas partidárias. Eu penso que é urgente, eu tenho feito essa provocação na medida do possível, a gente pensar sobre como os próprios governos do campo democrático, do campo progressista, do campo democrático popular, né, desse espectro mais amplo, sobretudo os dirigentes que estão no alto escalão, né, ou aqueles que têm a capacidade de tomar as grandes decisões, como eles compreendem o esporte? É preciso a gente pensar isso, né? A gente precisa, como é que eles olham para o esporte, né? Então, assim, não obstante a existência de importantes intelectuais, pesquisadores, professores de educação física e de uma certa teoria crítica do esporte no interior desses partidos que representam esse campo, esse espectro, será que os governos, né, realmente conseguem entender o esporte como direito social, como patrimônio cultural, como uma importante, mas não única expressão da nossa cultura corporal? Será que isso está presente na lógica dos nossos governantes, mesmo nesse espectro, nesse campo progressista, né? Ou será que, assim como boa parte da opinião pública e os ditos governos conservadores, eles acabam reproduzindo o entendimento do esporte circunscrito à sua dimensão do alto rendimento e, portanto, como uma estratégia de ou diplomacia, ou crescimento da economia e do turismo, ou, quando a gente vai para o lado social, uma estratégia de manejo social do risco, numa perspectiva assistencialista, focada no atendimento das populações periféricas, nos chamados áreas de risco e vulnerabilidade social. Se a gente olhar para a repartição do fundo público, que não é um elemento suficiente, mas bastante ilustrativo, a gente vai perceber que ela deixa bem claro o lugar secundário do esporte na agenda governamental, mesmo em governos do chamado campo progressista. E aí, para avançar um pouco nessa reflexão sobre o momento atual,
eu escolhi duas legislações, novamente eu ainda ia legislações aqui com o Efraim me acompanhando, mas é um risco, mas é bom que pode suscitar o debate. Eu vou escolher duas legislações para ilustrar esses desafios e as perspectivas futuras. A primeira dela, claro, a Lei Geral do Esporte, e a segunda, uma lei que ficou conhecida como a Lei das BECs. Né? A Lei Geral do Esporte, que é a Lei 14.597, de 13 de junho de 2023, ela teve as suas discussões iniciadas, a Aline está estudando isso, sabe, bem, lá em 2015, 2016, ou até um pouquinho antes disso. Né? Tratou-se de uma tramitação cercada de idas e vindas e de uma promulgação marcada, não sei se vocês acompanharam, por um número recorde de vetos, né? 397 para ser mais preciso. Foram 397 vetos à Lei Geral do Esporte. Né? Mais recentemente, a gente teve agora a derrubada de 50 vetos desses 397. Esses 50 vetos, a maioria deles falavam sobre questões ligadas a financiamento do esporte. A Lei Geral do Esporte, qual é o objetivo dela? Lembra que eu falei da Lei Pelé, que continua vigente até hoje? A Lei Pelé, de 98 até agora, 2023, ela foi sofrendo uma série de alterações, de emendas, de modificações. E aí a interpretação de alguns juízes é que ela se tornou um Frankenstein quase inaplicável do ponto de vista jurídico, a Lei Pelé. Portanto, a ideia era precisávamos de uma nova Lei Geral do Esporte, não só para substituir a Lei Pelé, mas para consolidar nesse novo normativo um conjunto de legislações esportivas que estavam dispersas. Né? Só que esse desejo ele acabou não se realizando assim. Né? Quando eu falar em legislação do curso eu vou explicar melhor, mas uma série de leis do esporte continuaram em vigência e fora da Lei Geral do Esporte. Tá? Agora, o primeiro aspecto que é importante a gente destacar da Lei Geral do Esporte é que ela, aí vamos no sentido do avanço, é que ela reconhece textualmente o esporte como um direito fundamental, tem um capítulo lá, uma parte da lei dedicada a isso, e coloca como princípio desse direito fundamental o reconhecimento do esporte como um direito social. Então aquela polêmica que existia, o esporte é um direito social, é um direito individual, muito fruto do próprio texto constitucional, na minha opinião, ela acabou essa polêmica, porque a lei geral vem e diz, o esporte é um direito social, ainda que não esteja citado lá no artigo 6 da Constituição. Então, para mim, isso eu trato como um avanço, né, dessa legislação. Um outro aspecto importante da lei, que eu também vejo como um possível avanço, é que ela vai trazer a previsão do Sistema Nacional do Esporte e de um Sistema Nacional de Informações e Indicadores Esportivos. Eu não vou falar muito sobre o segundo, ainda está um pouco obscuro como ele vai se dar, esse Sistema Nacional de Informações e Indicadores, ele vai precisar ser regulamentado melhor, mas só o fato de você já ter uma perspectiva de monitoramento, de acompanhamento do funcionamento do sistema já é um passo positivo, porque a gente não tem essa cultura de acompanhar, monitorar, né, e avaliar as ações promovidas pelas políticas públicas do esporte. Tá? E a gente tem um Sistema Nacional de Esporte. É uma inovação? Do ponto de vista jurídico, não, porque se a gente for na Lei Pelé, já tinha lá previsto o Sistema Brasileiro e o Sistema Nacional de Desporto. Mas uma crítica que sempre existiu no âmbito do esporte eles existiam na Lei Pelé, mas nunca foram implementados, ou nunca cumpriram aquilo que se esperava de uma organização sistêmica. O que eu estou falando de competência de uma organização sistêmica? Exatamente definir quais são as esferas de atuação de quem faz parte desse sistema, quais são as suas responsabilidades, quais são as suas competências. Isso nunca existiu, de fato. A Lei Pelé não entra nesse mérito. Né? Outra questão é que, quando a gente vai à composição desses sistemas previstos na Lei Pelé, a gente vai ver que é uma representatividade distorcida, porque nem todas as dimensões esportivas estão ali representadas. A maior parte de quem está ali são entidades ligadas ao campo, à dimensão do esporte e ao rendimento. Né? E o Sistema Nacional de Esporte, na nova lei geral, ele já avança num primeiro aspecto que é definir quais são as esferas de atuação prioritária dos entes federados. Então ele vai lá dizer, não vou entrar em detalhes, mas vai dizer que a União vai se dedicar ao esporte, à excelência esportiva, que seria o alto rendimento, vai colocar para os estados e municípios a prioridade do esporte educacional e do esporte enquanto um tempo e espaço de lazer, não com essas palavras, mas vai fazer essa destinação de prioridades, o que já é um avanço, na minha opinião, tá? Na minha análise aqui. Outra contribuição, a Lei Geral do Esporte
vai trazer o Fundo Nacional do Esporte, que era um dos vetos presentes que foi derrubado agora mais recentemente. Por que o fundo é importante? Primeiro porque ele vai se tornar o principal fonte de financiamento e estímulo à adesão do Sistema Nacional de Esporte. O Sistema Nacional de Esporte, ele não é de adesão obrigatória, porque isso seria inconstitucional. Ele não obriga os estados e municípios a aderirem a ele. Então você tem que ter um mecanismo de atração desses entes, que é o Fundo Nacional de Esporte. Por que o Fundo Nacional de Esporte atrai os estados e municípios? Porque aí você pode passar a ter transferência de fundo a fundo, né? Do Fundo Nacional para os fundos estaduais de esporte que vão precisar ser criados para aqueles que não existem ainda, né? Então é um mecanismo importante para fazer com que o sistema saia do papel e tenha funcionamento de fato, né? Outro ganho da Lei Geral de Esporte, ela vai recuperar as conferências nacionais de esporte, coloca lá uma periodicidade, ainda não tem nenhuma sinalização desse Ministério do Esporte, ocupado pelo nosso colega Fufuca, de quando isso vai se dar, mas ela recupera a ideia das conferências nacionais de esporte, né? e coloca lá a sua periodização. Outra modificação importante, que ainda eu não tenho elementos suficientes para dizer se isso é um avanço ou não, mas há uma reconfiguração da classificação esportiva. A gente não fala mais agora de menções esportivas, e a gente tem agora os chamados níveis da prática esportiva, né? Que são 3: a formação esportiva, a excelência esportiva e o esporte para toda a vida. Tá? Saíram agora o esporte de participação, o esporte de alto rendimento. O esporte educacional continua previsto lá na lei, tem um lugar para ele, até para garantir a priorização de investimento e de atuação no esporte educacional. Tá? Outra questão que eu acho que é um avanço importante, a Lei Geral do Esporte, ela vai colocar um acento muito forte na gestão democrática e transparente das entidades esportivas, né? Mas ela avança, inclusive, falando da importância de que essas entidades paulatinamente incorporem uma equidade de gênero nas suas representações, nos seus colegiados, né? E que esses colegiados tenham a participação de atletas, né? Que os atletas também sejam ouvidos no âmbito dos corpos dirigentes dessas entidades esportivas. Vai além, ela estabelece responsabilidade civil e penal para as entidades esportivas que não cumpriram com esses preceitos de gestão democrática e transparente, né? Não é à toa que a Ana Mose rapidamente perdeu qualquer apoio e sustentação das entidades esportivas, né? Porque elas não gostaram muito dessas cobranças. Elas não gostam de nenhum tipo de cobrança, na verdade. Elas gostam do recurso público, mas das cobranças, da contrapartida, elas não são muito afetas, não. Tá? No entanto, aí são as contradições, né? Avanço e retrocesso. Se a gente vai ao grosso da Lei Geral do Esporte, eu falei aqui do que eu considero avanço, né? Daquilo que eu considero pontos positivos. Mas se a gente pega na sua totalidade, é uma lei bem grande, né? A gente conhece bem o volume da lei lá. Boa parte da lei, a maior parte da lei, está no chamado título 3 da lei, que é o título que se dedica à ordem econômica do esporte. E isso não é por acaso, né? Isso nos dá sinais de como o esporte é entendido atualmente, né? E aí eu vou arriscar aqui com vocês uma categoria que eu ainda estou desenvolvendo ela, tá? Então é um risco mesmo, porque eu ainda preciso amadurecer um pouco mais se elas de fato é uma característica que nos permite uma boa análise da realidade concreta. Mas eu diria que hoje a gente passa por um processo de financiarização esportiva, né? E essa financiarização esportiva, ela está caracterizada, simbolizada na Lei Geral do Esporte, pelo fato de ela se dedicar 2/3 da lei, basicamente, a cuidar da questão econômica do esporte, e ela está simbolizada naquela outra lei que eu falei, que é a Lei das BECs, que foi promulgada em 2023. E numa outra lei de 2021, que é a lei das SAFs, das conhecidas Sociedades Anônimas do Futebol, né? E por que eu vou destacar essas legislações? Porque, no meu entendimento, elas dão tônica de que o esporte, de como o esporte no Brasil é entendido pelos governantes, pelas entidades representativas, e como vai ser entendido por essa gestão do Ministério do Esporte, infelizmente. Tá? Então, ainda que exista toda uma retórica sobre a importância do esporte para a saúde, do esporte para a juventude,
do esporte no combate a um conjunto de mazelas sociais. Esse discurso, ele, muitas vezes, é só a aparência do fenômeno, né? Porque, na essência, o que esses sujeitos que representam o setor esportivo conseguem visualizar ao olhar para o esporte é ver o esporte como mais uma possibilidade de faturamento, de enriquecimento pessoal, de ampliação da acumulação de capital. E essas mudanças recentes na legislação, eles apenas pavimentam esse caminho, né, simbolizando o que eu estou denominando aqui, ainda de forma imprecisa, como a financiarização do esporte, que seria a expressão mais tardia ou atual do chamado processo de liberalização esportiva que começou lá na década de 1990, sinalizado lá pela professora Meri e outros escritores, como Veronese, né, entre outros. E o que representa esse processo de financiarização? A financiarização, que é estudada pelo François Chenès, né, a financiarização posta na fase tardia do capitalismo, ela seria, de forma muito simplória, uma transformação da economia fortemente alinhada ao pensamento neoliberal e ao seu projeto de globalização. Pensamento neoliberal, que ele é completamente inapto em dar resposta aos problemas sociais, né, e, portanto, fragilizado por não conseguir garantir as promessas que ele advoga ou que ele divulga, mas que continua sendo muito forte enquanto uma ideia, enquanto uma ideologia do capital financeiro em boa parcela da sociedade mundial e brasileira. Então, assim, ele não cumpriu as promessas que fez, mas enquanto ideologia ele continua muito forte, né? E que vai aprofundar os processos, a financiarização do esporte vai aprofundar os processos de liberalização, que eu já falei, de privatização, capitalização e desregulamentação, né? Um processo que reconfigura aquela forma clássica que está lá nos escritos do Marx, na circulação do capital, embora o próprio Marx já prevesse lá nos seus escritos, né, a presença forte do capital financeiro ou do capital fictício. No esporte, como é que ele se apresenta, essa financiarização, né? Ele vai configurar-se como uma intensificação da lógica da liberalização e da mercantilização esportiva, aproximando o esporte, em especial o futebol, do chamado capital financeiro, do setor do capital financeiro, né? Obviamente, esse processo ele não renuncia ao apoio estatal, porque apesar de todo o discurso anti-Estado ou de Estado minimalista, o capital nunca abre mão do Estado, mesmo a sua vertente neoliberal, né? E aí a gente vai ter configurado aquilo que o professor Lino Cassiano Filho, uma analogia perfeita aqui, chamou o melhor dos mundos, né, quando ele fazia uma crítica às entidades esportivas. Por quê? Elas querem autonomia de ação, de organização, de funcionamento, então é um afastamento da regulação estatal, mas elas não abrem mão do recurso público para se manter e para fazer e para atuar, né? Então, ou seja, você quer todas as garantias estatais de estabilidade, né? Mas ao mesmo tempo você quer gozar dos benefícios e liberdades da sua natureza privada e mercadológica. Então, assim, aí é fácil, né? Até eu quero ser também dirigente esportivo. Mentira, não quero ser, não. Tá? E aí, caminhando um pouco para minha fase final, minhas conclusões, o que eu diria é que entre o direito e a mercadoria, o esporte parece aproximar-se cada vez mais da segunda. E como vivemos num país marcado por uma extrema desigualdade regional e socioeconômica, nem todos podem pagar por esse produto no produto esportivo. O que explica que algumas pesquisas recentes apontem a renda como o principal fator de acesso à prática esportiva. Porque se eu estou tornando o esporte uma mercadoria, ou seja, para ter acesso a ele você vai ter que pagar, quem tem menos condição financeira não vai acessar o esporte. Até porque, numa condição, digamos, de empobrecimento de boa parcela da população brasileira, eles vão fazer ali um julgamento, a meu ver, muito adequado. Vão falar, onde eu vou priorizar os poucos recursos que eu tenho? Certamente não será na prática esportiva, não será no lazer, né? Será naquelas demandas mais básicas, saúde, educação, alimentação, etc. Esse quadro, ele apenas reforça, e aqui é importante dizer isso, a importância das políticas públicas. Eu não estou aqui querendo, eu não estou dialogando contra, ao contrário, eu estou querendo reforçar a importância das políticas públicas, porque são elas que paulatinamente vão ampliar o acesso ao esporte como um direito social em busca da sua universalização. Então, na impossibilidade de acessar isso via mercado,
é por meio das políticas públicas que boa parte da população brasileira vai acessar o esporte. Daí a sua importância. Daí a importância de um Ministério do Esporte que tenha assento ou que tenha prioridade na promoção de políticas públicas voltadas a esse esporte social. Né? E que isso se reproduza no âmbito dos estados e municípios. E aí, para isso, a gente precisa olhar para aquilo que a gente tem de melhor, ou mais consolidado no âmbito das políticas públicas nacionais. Me refiro aqui ao Sistema Único de Saúde, o SUS, né? Que ao tratar o Brasil de forma sistêmica, aprendeu a capilarizar suas políticas e dispositivos de saúde com o propósito de ir construindo algo que é obrigatório na saúde, mas que também pode ser obrigatório no esporte, que é a universalidade do acesso. Né? Então, e isso poucas vezes foi reconhecido ou tão materializado quanto no período da pandemia, essa importância da universalidade do acesso à saúde pública. Por que não podemos avançar nisso no âmbito do esporte? Né? Nossa aproximação com a saúde não pode ser apenas uma retórica, né? O esporte é importante para a saúde, o investimento no esporte faz a gente economizar recursos na saúde. Isso não pode ser uma retórica, ela tem que ser uma preocupação que vai além da preocupação também com a reserva de mercado. Ela deve ser um espaço de aprendizado para a construção de uma ação intersetorial que amplie o acesso às redes sociais e garanta uma vida digna ao conjunto da população brasileira. Mas essa não é uma construção simples, né? E que se dê apenas no campo burocrático e na política formal. É necessária mobilização, é necessária participação social. Caso contrário, o que vai avançar, apesar das suas contradições e das suas falsas promessas, é o discurso neoliberal, pautado no ajuste fiscal, na austeridade e, portanto, na ideia de que o governo federal não tem pernas para capilarizar a universidade do acesso a direitos e benefícios em nenhuma área, naturalizando, portanto, a exclusão social como uma paisagem inerente ao quadro social brasileiro. Né? Finalizando agora, de verdade, tá? Porque eu também não quero ser aqui o pessimista, né? Tá tendo essa preocupação, também não quero sair daqui colocando ninguém para baixo. A gente precisa, mais do que nunca, ter esperança, mas daqui a pouco eu falo como eu entendo a esperança, mas a gente precisa ter esperança, precisa estar mobilizado e lutar por um futuro melhor, uma manhã melhor, até pelo compromisso que temos com as novas e futuras gerações, né? Então, quando os sonhos não se realizam e o futuro melhor prometido nunca se aproxima, então abre-se a brecha do desencanto, né? E com ele vem o ressentimento, o rancor alienados, recrutados pelo projeto visceral do fascismo, que gera um tremendo engajamento a partir do ódio, da destruição e da morte. Hoje tem muita gente na população brasileira assim, ressentida, que está sendo capturada por esse projeto. Esse é o enorme desafio posto para o tempo presente. Nesse sentido, a adoção de um projeto que possa produzir de forma ampla e profunda o bem-estar e a inclusão social das maiorias excluídas é fundamental também para a estabilidade da democracia, algo que foi tão dito ontem na fala do Tatá. A garantia dos direitos sociais, a garantia de uma vida digna, a garantia de um mínimo de bem-estar social ao conjunto da população é também a garantia da democracia hoje. Né? E aí eu finalizo minha fala alertando que, para a construção disso tudo, a gente também pode cair numa chamada banalidade do otimismo, né? Porque ela acaba dificultando uma análise crítica da realidade ou deixando a análise da realidade muito obscura, muito nebulosa. Como explicou o teórico Terry Egerton, o otimismo ele espalha uma abertura monocromática sobre o mundo todo, insensível às nuances e às diferenças. Por outro lado, se eu não defendo um otimismo, a banalidade do otimismo, eu defendo que sejamos realistas e esperançosos, como se autoclassificou Ariano Suassuna em uma das suas brilhantes palestras, e que, portanto, mantenhamos uma esperança crítica diferente daquela esperança em um passado mítico, né? Uma das características do próprio projeto fascista que bate à nossa porta. Como a gente teve aqui ontem no centro Paulo Freire, eu fiz um exercício de buscar uma contribuição do nosso patrono da educação. E aí, na conhecida obra Pedagogia da Esperança, um reencontro com a pedagogia do oprimido, o Paulo Freire ele define esperança como uma necessidade ontológica, ou seja, enquanto uma disposição existencial e histórica para compreender e enfrentar as questões das nossas vidas. Todavia,
O próprio Paulo Freire, patrono da educação brasileira, ele elucida. Minha esperança é necessária, mas não é suficiente. Ela só não ganha a luta, mas sem ela a luta fraquejeia e titubeia. Precisamos da esperança crítica como o peixe necessita da água despoluída. Olha o peixe que estava na analogia ontem do Tatá. E finalmente, o Paulo Freire acrescenta, né? Enquanto necessidade ontológica, a esperança precisa da prática para tornar-se concretude histórica. Então, sem mobilização, sem essa esperança crítica, sem luta e sem a prática transformadora, a gente não consegue mudar as coisas. E não cabe a gente continuar esperando isso apenas dos nossos governantes, né? Porque já me parece se mostrou isso insuficiente. Eu encerro por aqui. Muito obrigado. Espero que tenha conseguido aí atender as expectativas de quando o convite me foi feito pela Silvana. E mais uma vez agradeço esse convite. Bom, parabéns, professor. Sensacional, né, a fala do Pedro. Muito mais por trazer esse bastidor da política, que é o que a gente mais fica ansioso de saber. Embora a gente já tenha muito trabalho que fala da história da política pública de esporte e lazer, e até das pesquisas recentes a respeito disso, o Pedro trouxe muitos detalhes, né, desse campo da política que eu acho que pode gerar muitas indagações, muitos debates aqui. Então, a sugestão da professora Silvana, eu vou abrir agora para as perguntas para o professor. Eu também estou cheio. Queria fazer muitas, mas eu vou abrir. Eu acho que a plateia está mais ansiosa. A professora Silvana quer fazer uma pergunta já, o Yuri. Então, eu vou abrir 3 perguntas. Ele responde, o professor, e aí a gente segue assim, se der tempo, né, para a gente poder fazer. Vou levar. Professora Silvana, depois o Yuri e depois a Aline. Estão inscritos. Obrigada, Pedro, pelas reflexões e provocações que tu nos faz aqui. Eu tenho 3 questões. A primeira é que a gente sabe que tu és um estudioso da constitucionalização do esporte, e a gente sabe que a Constituição de 88, que já foi muito modificada, ela quando aponta um direito, ela remete para uma regulamentação desse direito, né? E aí, tanto quando a gente vê o direito à saúde regulamentado pelo SUS, o direito à educação regulamentado pelo LDB, tu pensas que o direito ao esporte poderia ser regulamentado pela Lei Geral do Esporte? Essa é a primeira questão. A segunda, eu sei que o Avante é uma referência nacional sobre os estudos de financiamento, e eu queria saber a tua opinião sobre a vinculação orçamentária, porque a gente teve toda uma luta nas conferências nacionais de esporte, reivindicando uma vinculação de 1%. No entanto, a gente tem visto agora, no governo Lula 3, a Haddad propondo a desvinculação orçamentária da educação. Então, eu queria ouvir tua opinião sobre isso. E a terceira é em relação a essa questão da alternativa, das perspectivas que a gente pode ter. Eu estou pensando aqui se não é um caso da gente buscar uma articulação para a luta em defesa do direito ao esporte nos moldes do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, dos fóruns estaduais em defesa da escola pública, principalmente vendo essas poucas representações ou manifestações, digamos assim, mais progressistas na nossa área, como a luta antirracista, hoje protagonizada por Vini Júnior, como a luta anti-homofóbica também. E se não seria uma possibilidade, alguma alternativa para esse esperançar, né, de alteração da nossa área, a possibilidade de criação de um fórum em defesa da universalização do acesso ao esporte no nosso país, articulando a entidade científica, articulando esses atletas, exceções de uma luta mais progressista, mais crítica, e se isso pode ser uma alternativa, né, para a gente apontar para esse esperançar. São essas as questões.
levar o microfone para Yuri, que está com mobilidade reduzida. Obrigado, professor. Pedro, mais uma vez queria reforçar e te parabenizar pela brilhante exposição, isso mesmo com você. Então, o que eu vi, tua opinião acerca do seguinte tema, a vinda, a candidatura e a vinda da Copa do Mundo Feminina em 2007 para o Brasil seria uma retomada do projeto de acúmulo de capital, ou seja, seria o início de mais um tempo perdido para o esporte? Bom dia, parabéns Pedro pela explanação sobre esse assunto que muito me interessa. Mas eu vou na mesma direção de Silvana quando ela fala do financiamento, tendo em vista essa conjuntura política desafiadora, né? Mesmo ainda que no Lula 3 com esse Congresso Nacional Conservador. Essa nova Lei Geral do Esporte, que tem um conteúdo, que detém na parte da ordem econômica a maior quantidade de dispositivos, né? Apesar de avançar como carta de intenções, vamos dizer assim, no sentido do esporte como direito, que já é uma conquista, colocando também essa prioridade de diferentes governos, do Lula 1 para cá, que esvaziaram como fonte de financiamento o orçamento público, que, como Silvana chamou a atenção, era uma luta das conferências de vinculação. Como que você vê? Será que, apesar dessa carta de intenções, a gente consegue avançar em algo na garantia desse direito, tendo em vista essas futuras inovações na legislação, ou se a gente continua nessa financiarização esportiva, tendo em vista também a força das bets e desse movimento que a gente também está imerso junto com o parlamento? Será que essas inovações na regulamentação vão acompanhar essa carta de intenções para que seja de fato a coluna vertebral de um sistema nacional de esporte? É nesse sentido que vai a minha pergunta. Obrigada. Bom, deixa o professor. Vamos lá. Primeiro, obrigado, Silvana, Yuri, ali, pelas perguntas, né, que permite a gente aprofundar um pouco mais algumas questões que eu passei rapidamente aqui na apresentação. Embora algumas dessas questões a gente vai poder tratar com mais calma lá no curso, no período da tarde. A primeira pergunta, Silvana, da questão da regulamentação do direito ao esporte, normalmente, Efraim, se eu estiver comentando algum equívoco, você me fala, mas existe não uma hierarquia das leis, mas há sempre a necessidade de uma lei maior ter uma regulamentação a partir de outros instrumentos normativos, né? Então foi assim com a Constituição, ela previu lá o direito ao esporte 2017 e depois você teve uma série de leis complementares para regulamentar esse direito ao esporte. Começando lá com a Lei Zico, depois a gente passou a Lei Pelé. Só que essas leis também, não são leis complementares, leis ordinárias, obrigado. Mas essas leis ordinárias vão exigir também regulamentações delas, né? Que podem se dar em leis complementares, decretos e outros tipos de normativo. Por que eu estou falando isso? Sim, eu entendo que a Lei Geral do Esporte ela é um princípio de regulamentação do direito ao esporte, só que a própria Lei Geral do Esporte também precisa agora ser regulamentada, né? Pelo que eu sei, aí, aproveitando a questão de bastidores, assim, né, que o Efraim chamou a atenção, já há uma proposta de regulamentação da nova Lei Geral do Esporte no interior do Ministério do Esporte, mas ela aguarda a análise desses vetos, porque dos 397, só 50 foram analisados agora, e os outros ficaram pendentes para uma análise futura. Tinha uma reunião marcada no Congresso para a semana passada, mas ela acabou sendo desmarcada e os vetos continuam ainda para serem analisados. Mas certamente vai precisar de uma regulamentação da Lei Geral do Esporte para complementar essa regulamentação do direito ao esporte. Agora, reforço, como eu disse na minha fala, a regulamentação do direito ao esporte é importante, mas insuficiente para a garantia do esporte como direito, né? Aí a gente vai ter que ter os outros elementos, as políticas públicas, o financiamento, né? Uma estrutura,
infraestrutura, estrutura que eu chamo aqui de estrutura organizativa, né? Então, secretarias estaduais, municipais, ou seja, ter estrutura de pessoal mesmo, para poder fazer com que esse direito chegue à população que dele precisa. E uma infraestrutura física, né? Também. Então, a gente precisa também sempre ter a regulamentação, um passo importante, mas ainda insuficiente. Mas vai haver essa regulamentação do direito ao esporte. Eu acho que ela começa na Lei Geral do Esporte e vai também agora para a regulamentação da nova Lei Geral do Esporte. Se dessa nova regulamentação a gente vai ter uma extinção, por exemplo, da Lei Pelé, eu ainda não sei dizer isso, porque também a gente ficou com essa figura inédita na história jurídica do esporte. A gente hoje tem 2 leis gerais do esporte vigentes. A Lei Pelé não foi extinta, como se previa, por conta desses muitos vetos, e para garantir o que eles chamam de uma segurança jurídica, então ela foi mantida naquilo que a Lei Geral foi vetada, e a Lei Geral também está vigente. Então a gente tem essas duas hoje em vigência, que causa uma certa confusão, até para nós que somos estudamos as políticas do esporte. Imaginem para o senso comum ou para a opinião pública como isso é confuso. Aí passo a segunda questão, que é sobre o financiamento, e de certa forma já estou dialogando aqui também com a pergunta da Aline, né? O momento, gostaria eu que fosse, mas o momento não é propício para avançar em termos de vinculação orçamentária, né, o Silvano? Infelizmente, com a composição desse Congresso, mas eu acho que não é só a composição do Congresso, tem também uma visão, o próprio ministro acho que tem uma visão que passa por ali, o ministro Haddad, da preocupação com esse ajuste e acerto das contas públicas, uma visão austera, né, das contas públicas, com a qual eu não compartilho, mas se faz presente. A tendência é que você não tem espaço para avançar em termos de vinculação orçamentária, né? Ainda mais no esporte, que a gente sabe que aí na agenda governamental algo de menor importância, de menor relevância. É bem verdade também que essa desvinculação das receitas na saúde e educação já acontece, né, por meio já aconteceu por meio da DRU, né, da desvinculação de receita da União, mas agora vem o ruim é vir da onde está vindo, né, essa proposta, né, de retirada dos tetos constitucionais. Porque, quando a gente vai ver autores que estudam políticas públicas, eles vão falar que uma dos pilares fundamentais para a gente alcançar aquilo que a gente chama de políticas de Estado, né, sair da ideia de políticas de governo para uma política de Estado, chama de política perene, que tem que continuar, é essa garantia de financiamento, é essa vinculação orçamentária que garante um financiamento contínuo, porque você ter percentual garantido na Constituição também permite que você tenha uma maior previsibilidade, um planejamento de longo prazo dessas políticas. Você sabe que pelo menos aquele mínimo, você vai ter naquela área para organizar políticas para esses setores, né? Daí, porque, por exemplo, o SUS, a despeito de todos os problemas que ele tem, é considerado uma política de Estado, porque uma das garantias que ele tem, não é só essa, mas é essa vinculação orçamentária, né? A educação também, com mais dificuldades, por não ter um sistema tão bem estruturado quanto o SUS, ainda que as pessoas tenham uma clareza das esferas de ocupação. E no esporte, essa é uma discussão que eu tenho com o Fernando Henrique, porque assim, o Fernando Henrique deixou aqui, existe vinculação sim no esporte, só que a vinculação que existe no esporte não é ao orçamento da União, são as fontes extra-orçamentárias, ou seja, as loterias. Lá você tem vinculação de percentual da loteria para atender a área esportiva, só que também atende ao quê? Apenas as entidades esportivas que atuam no esporte de alto rendimento. Comitê Olímpico, Comitê Paralímpico, CBDS, CBDU, Confederação Brasileira de Clubes, são essas entidades que são atendidas por essas vinculações orçamentárias que existem no esporte. De outro lado, aí, tentando dialogar com a Nina, o que a gente tem como característica hoje do financiamento esportivo? Isenções fiscais, que são dadas também para essas entidades esportivas, sobretudo agora para as sociedades anônimas de futebol, são elas que estão tendo mais isenção fiscal, né, a partir da lei de 2021, ou via lei de incentivo do esporte, que no primeiro momento tinha o objetivo de dar essa isenção fiscal a projetos sociais, a projetos vinculados ao esporte educacional ou ao esporte enquanto lazer. Isso não aconteceu no princípio da lei, muito pelo contrário, ela também foi capturada por essas entidades esportivas,
Então você vinha lá, os principais captadores de recursos de lei de incentivo do esporte, era Clube Pinheiros, São Paulo Futebol Clube, eram entidades do esporte, do alto rendimento. Mas me parece que os últimos estudos demonstram que isso está se invertendo. Que bom, na lei de incentivo ao esporte. Parece que mais recentemente, o esporte educacional é quem mais tem captado recursos via lei de incentivo ao esporte. Então você tem essas formas de financiamento hoje para o esporte, que são as isenções fiscais, já que você não tem cada vez menos espaço no orçamento para o esporte. O orçamento do Ministério é cada vez mais diminuto. Como busca se complementar esse orçamento do Ministério do Esporte? Aí é um grande problema, que não é só do esporte, mas é das correlações de forças que caracterizam hoje a relação do Executivo e Parlamento. O esporte está sendo financiado com emenda parlamentar. Emenda parlamentar que hoje é impositiva. Então o Ministério precisa, uma vez que a emenda é disponibilizada, precisa cumprir com aquela emenda, pagar aquela emenda de acordo com o direcionamento que é dado pelo parlamentar. E aí a gente volta para o chamado paroquialismo político, né? Porque o parlamentar, que ele vai fazer com a emenda? Ele não vai pensar de forma programática, de forma planejada de longo prazo, quanto aquela emenda pode impactar na política de esporte. Ele não, ele vai colocar ali onde ele sabe que pode capturar votos, né, dividendos eleitorais com aquilo. E é hoje o que está acontecendo com o esporte. Então você tem boa parte do esporte sendo financiado com emendas, que normalmente vão para a construção de espaços esportivos, sem necessariamente ter um direcionamento desses espaços esportivos a partir de um planejamento mais amplo. Então, você constrói quadra, constrói outros equipamentos esportivos em determinados locais que vão garantir esse retorno eleitoral a quem é autor dessas emendas. Então, há um sequestro hoje do orçamento público por parte do Congresso. A gente está vendo a disputa, como tem se dado a disputa para a aprovação do orçamento geral, né, todos os anos. Eles têm uma fatia hoje importante e querem sempre mais. Né? A gente viu todo o problema que deu acho que ficou até o preço maior, aqueles 5 bilhões que o Lula vetou de emendas, o retorno disso é uma cobrança talvez até maior, um preço até maior do que desses 5 bilhões que ele vetou. Né? Então a gente tem essa característica no esporte. Né? Então, assim, boa parte do orçamento comprometida com a dívida pública, né? Com o rolamento da dívida, juros da dívida, sobra pouca parte da dívida, outra parte é questão previdenciária, outra parte é o custeamento da administração pública, salários, aposentadorias, etc. Sobra um espaço muito pequeno do orçamento público para você destinar às políticas públicas das diferentes áreas sociais. Né? E aí o esporte, como sempre, vai ficar ali em último nessa repartição do orçamento público, junto com, coitado, com a área da cultura ou às vezes com a área do programa de moradia. São normalmente os últimos lugares no orçamento público. Então esse é o desafio do financiamento do esporte. Então aquela proposta de vinculação orçamentária de 1%, 2% das conferências é algo que está muito distante, Silvana, assim, muito distante. Eu não vejo força política da gente conseguir chegar próximo disso aí que a gente pautou nas conferências. Daí eu já dialogo com a terceira pergunta, com a qual eu tenho plena concordância. A questão é como fazer isso. A gente precisa ter uma organização da sociedade civil mais potente na defesa do direito ao esporte. Isso normalmente recai sobre a única organização que a gente tem nessa direção, que é o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Mas não dá para colocar isso também na conta do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Não é essa a natureza do Colégio Brasileiro de Esporte, mas ele tem cumprido bravamente essa função de ir lá tensionar no sentido da importância da garantia de políticas públicas para o direito ao esporte. A gente tinha uma outra organização importante, se você não lembra, que era a Rede SEDES, mas também, mais uma vez, é uma organização circunscrita ao âmbito acadêmico universitário. A gente precisa extrapolar esse âmbito acadêmico universitário para agregar outros setores da sociedade em prol da defesa do direito ao esporte. Né? Então a gente precisa ter uma organização maior da sociedade civil em torno do direito ao esporte. Como fazer isso? Aí é a pergunta que eu não tenho como te responder, Silvana, porque historicamente a gente não teve isso, né? Historicamente não tivemos esse tipo de mobilizações, nem lá no período da redemocratização o esporte não era uma pauta prioritária dos grandes movimentos sociais que estavam ali. Né? Talvez hoje eu acho que a perspectiva da ação territorial é
muito importante, eu tenho olhado um pouco para isso, sabe, Silvana? A ação no território, organizações a partir do território, e daí a gente tentar crescer para organizações maiores, né? A ação junto ao território. E aí, no caso nosso, daquilo de onde a gente está, né? Que é a universidade pública, é fundamental o papel da extensão universitária. Eu acho que a partir da extensão a gente pode, talvez, ir criando algumas sementes dessa organização territorial em prol dos direitos sociais e esporte, né? Mas o problema é que grande parte do setor esportivo poderia estar mobilizado nessa luta, é na verdade composto pelas entidades, dirigentes esportivos, atletas, né? E que não tem essa perspectiva da garantia do direito ao esporte. Sem querer generalizar, mas a maioria deles não tem essa perspectiva no seu horizonte. Yuri, é uma pergunta super difícil essa de responder, porque primeiro que é muito recente, né? Acabou de ser oficializada o Brasil como sede da Copa do Mundo Feminino, ou do futebol de mulheres. Segundo, que o futebol de mulheres tem uma série de particularidades e especificidades que não nos permitem compará-lo ao futebol masculino, né? Desde a falta de apoios, preconceitos, estereótipos que ainda são colocados para o futebol feminino. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que o futebol feminino precisa desse incentivo, muito mais do que o futebol masculino. Precisa desse reconhecimento, e talvez a Copa possa trazer isso, possa trazer esse tipo de valorização do futebol de mulheres, ampliar essa valorização do futebol de mulheres, né? E aí seria uma coisa muito particular desse futebol de mulheres que nos fazia presente na discussão da Copa do Mundo de 2014. Outra questão que a gente tem que levar em conta: será que agora, com tantos estádios construídos para a Copa de 2014, mais uma vez a gente vai precisar construir novas, investir tanto na construção de espaços esportivos, de infraestrutura esportiva, né? Espero que não. A gente agora está numa outra condição diferente daquela de 2014. Então, por isso que eu acho que é muito difícil analisar se esse episódio, e sem falar que também é uma competição que vem crescendo, mas que não tem a dimensão ainda de uma Copa do Mundo ou de uns Jogos Olímpicos, embora venha crescendo muito em termos de popularidade, de patrocínio, de interesse do meio corporativo do esporte, né? Mas eu acho que a gente precisa esperar um pouco mais para dizer que isso é mais um exemplo dessa década perdida, ou dessa captura do esporte pelos interesses do capital, em particular do capital financeiro. Acho que a gente precisa esperar um pouquinho mais, né? Espero que não, viu, Yuri? Espero que não. Mas certamente vai ser usado também do ponto de vista diplomático, das relações internacionais, isso sim, né? O Lula sempre olhou muito para o esporte a partir dessa projeção internacional como instrumento de diplomacia internacional, né? O soft power, né? Que alguns autores chamam. Ele olha muito para ele, e eu acho que isso, nesse sentido, sim, vai ser utilizado, né? Não sei se você consegue responder as perguntas. Professor, muito obrigado. Acredito que a gente vai encerrar por aqui, pelo avançar do tempo. Já lembrando que a gente tem programação ainda da Semana Maranhense. Agora, na área externa, a gente está tendo a apresentação dos cursos, então eu convido todos a apreciarem os trabalhos dos alunos e professores. E à tarde a gente continua com os cursos e a noite oficina. Tá bem? Muito obrigado, professor. Obrigado.